7 minutos. Economia. A análise descomplicada no Jornal da Manhã, Paraná. A AGU diz que a desoneração da folha pode causar um prejuízo de 20 bilhões e 230 milhões de reais. Foi aí o que foi apresentado pela Advocacia Geral da União, que encaminhou uma manifestação ao Supremo Tribunal Federal alertando sobre a desoneração da folha de salários que está prevista na lei aí que está em análise, mais uma vez, na Câmara Federal, que isso pode causar um prejuízo de 20 bilhões e 230 milhões de reais para os cofres públicos. O rombo seria devido à insuficiência das medidas de compensação para cobrir a prorrogação desse benefício. O documento da AGU foi protocolado nos autos da ação direta de inconstitucionalidade que discute a prorrogação da desoneração tributária de 17 setores da economia e também de municípios. Sancionada em setembro do ano passado, essa lei contemplou a reoneração gradual da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento dos setores produtivos envolvidos entre os exercícios de 25 a 27. O economista e consultor econômico, o Carlos Magno Bittencourt, defende a necessidade de um diálogo franco entre o governo e o setor produtivo para se chegar a um consenso sobre o tema. Vamos ouvir. É importante salientar que o processo está sendo judicializado e a União tem sido vitoriosa na maioria das vezes quando levado ao Supremo Tribunal Federal. O que se faz necessário é o diálogo entre o empresariado e o governo, pois a carga tributária no Brasil é escorchante diante dos serviços prestados pelo Estado. São 17 grandes setores envolvidos, isso precisa de muito tato e muita sensibilidade antes de extinguir a desoneração. O diálogo é necessário e deve ser permanente. No documento, a AGU reforça o argumento, então, do Ministério da Fazenda e da Receita Federal durante a tramitação do projeto. Segundo o governo, as medidas adotadas não se mostraram suficientes para garantir a compensação da deficiência arrecadatória para 2024, além de serem insuficientes para os exercícios financeiros de 2025 e dos anos seguintes. A gente já sabe qual que é o diálogo aberto pelo setor produtivo. São os empregos gerados a partir desse incentivo dado aos 17 setores da economia. Já se foi feito aí estudos demonstrando uma grande taxa de demissões relacionadas ao retorno desses impostos. E a justificativa da AGU, de certa forma, traz o cenário que a gente precisa ler. O rombo seria devido à insuficiência das medidas de compensação para cobrir a prorrogação do benefício. Significa que o governo federal não fez o suficiente para ajudar com essa taxa de emprego no país. O governo federal precisa cortar mais da própria carne para conseguir manter o rumo econômico, pelo menos nos 17 setores que hoje são os que mais empregam no Brasil. A gente tirar um benefício como esse dessas áreas é a mesma coisa que provocar demissões em massa no mês seguinte, no ano seguinte. Isso vai acontecer, já foi comprovado em diversas reuniões, será inevitável. Mas o governo fica jogando a conta no setor produtivo, fica jogando a conta em cima dos estados, ao invés de arregaçar as próprias mangas e adotar medidas que vão de fato reverter essa situação. A gente está olhando para um cenário econômico que, se continuar da forma como está, infelizmente, mais uma vez, tenho que dizer aqui, vai piorar, Carlos. Essa questão da desoneração é um tema muito sensível, porque na Câmara cada setor tem seus representantes ali, e aí vira essa guerra política para que mais setores sejam agraciados com essa questão. Então é uma equação difícil de lidar, mas que o governo tem que se debruçar, colocar esse debate na mesa de forma séria para que o país possa avançar. Senão vai ficar essa discussão, essa desoneração tem um impacto direto aí na questão do emprego e, consequentemente, na renda do brasileiro. Agora, vale dizer o seguinte, né? Qualquer alteração que venha depois de uma negociação extensa sobre o tema vai gerar, sim, mais uma vez, uma alta pressão de vários setores produtivos, esses 17 que estão englobados aí nessa relação, em cima do governo. Porque da outra vez foi assim, o governo simplesmente anunciou que ia retomar ali a taxação, né, a questão da oneração em cima da folha do nada, tanto para os empresários quanto para os municípios, e a resposta foi o seguinte: então vai ter demissão. Porque a economia não comporta você simplesmente botar uma conta no colo do empresário, no colo da prefeitura. Não vai ter como suportar isso de um dia para o outro. Aí foram, negociaram, existiram ali. Era segmento do vestuário nacional, montadora, eram diversas frentes essas que são beneficiadas por essa medida,
que deveria ser uma medida temporária no entendimento do governo, mas acabou sendo prorrogada, que chegaram ao entendimento, então, de que gradualmente iriam fazer essa remoção. Aí agora vem a AGU e fala, não, veja, essa medida aí dá um prejuízo de mais de 20 bilhões. Qual é o exemplo que o governo dá em relação à contenção dos seus próprios gastos? E outra, vai arcar com a conta de sentir a pressão do empresariado que não tem como absorver essa questão no momento? Então, são dúvidas colocadas.